Ministro, a pergunta foi, o senhor não acha que um processo turístico eficiente deveria partir de uma campanha de autoestima do maranhense, como aconteceu no governo Sarney, por exemplo, que de repente todo mundo passou a adorar São Luís e o Maranhão? Américo, você deve lembrar, eu lembro também, todos que estão na nossa faixa de idade, lembram de como foi a campanha Sarney contra Renato, ali nos anos de 65, acho que a eleição se deu em 66 e a disputa foi em 65. Renato falava em descentralização administrativa e hospital regional naquela época. E Sarney já falava em ensino à distância, pela televisão, no estado que não tinha praticamente escolas do interior do estado. Eles não debateram, não havia um debate de um contra o outro, mas havia o programa eleitoral na velha TV difusora, em que cada um apresentava o seu programa. Encerrada a eleição, havia um compromisso tão forte que isso tinha de se traduzir em ações concretas. Sarney começa dizendo que todos os técnicos, mesmo aqueles que tinham apoiado o Renato, poderiam vir trabalhar no governo dele. Faz uma campanha, diz, maranhense, volte para casa. E aí os técnicos maranhenses espalhados por esse Brasil, principalmente na Sudene, né, em outros lugares do Brasil, começam a vir para Maranhão. E gente que veio para o Maranhão e que aqui ficou. São vários que vieram naquele período e que acabaram se estabelecendo aqui, criando. Então havia um clima de euforia, de acreditar nesse estado, um clima de fazer as coisas acontecerem. Eu lembro que Sarney viajava, quando ele voltava, ele ia para a televisão prestar conta, tinha audiência igual a de novela. Os maranhenses queriam saber se Boa Esperança vinha, o que estava acontecendo. Mas para isso acontecer, você precisa ter uma oposição. Oposição mesmo? Mesmo, oposição que cobre. Isso é uma promessa de campanha. E esse problema tal. Mas a oposição do Maranhão, ela se mediocrizou no sentido de que o debate ficou curto. Basta você ser anti-Sarney, que você justifica todo o brilhantismo, toda a capacidade de trabalhar, etc. e tal. E não é por aí. O debate é muito mais amplo, é muito mais profundo. Por isso que eu falo, quando você fala em mudança, você pode estar falando assim, eu quero trocar fulano por Beltrano. Quando o senhor fala no novo, você está falando uma coisa muito mais profunda. Aquilo que se viu em 66. Na verdade, o slogan de Sarney era perfeito, Maranhão novo. Por quê? Porque havia uma nova prática, uma nova maneira de fazer, novas ideias sendo colocadas, novas pessoas sendo recrutadas. Enfim, havia um espaço... A palavra planejamento foi ouvida pela primeira vez no Maranhão, eu acho. Foi a primeira vez em 1970. Já tinha sido um pouco do governo Newton Bello, quando o Newton Bello cria um grupo de planejamento junto ao Departamento de Estrada de Rodagem eu estou sendo justiçado. Para financiar. Não, mas era um núcleo e aquilo cresce. Ontem mesmo, semana passada, nós perdemos uma grande técnica maranhense, que foi a Ana Maria Soares Vasconcelos. Ana Maria foi um exemplo típico de como se ia buscar pessoas talentosas para o serviço público. Toda uma geração ali, de 1968, por ali, veio para o governo. Ninguém falava ainda no Maranhão em orçamento, programa, planejamento financeiro. E essas jovens se envolveram nisso, rapidamente aprenderam. E hoje, o desaparecimento dela vai deixar uma lacuna muito grande dentro do Estado. Porque não houve uma renovação técnica. Nós não cuidamos mais de formar novos técnicos, bem formados, bem estruturados, com espírito republicano. Nós estamos naquela ainda, o cara vai, se aposenta, volta de novo, porque não há essa espécie de renovação. Portanto, há um conjunto de ações que precisam ser feitas para que a gente possa restabelecer essa vontade de ser maranhense. Que eu percebo agora em 2 lugares do Brasil, Américo. Claramente em Pernambuco, já se deu várias explicações para a eleição do candidato do Eduardo Campos em Pernambuco, agora nessa eleição para prefeito de Pernambuco, mas a explicação mais interessante que eu recebi foi do próprio governador. Ele dizia para mim, Recife quer ser Pernambuco. Ou seja, a cidade de Recife quer receber o que nós estamos fazendo pelo estado de Pernambuco. Então optou em eleger um candidato que eu apresentei, porque sabe que é uma garantia que nos meus 2 anos finais eu vou dar a Recife aquilo que dou em Pernambuco. O mesmo processo se dá no Ceará.
É um governo muito bem avaliado pela população. O governador lança um candidato absolutamente desconhecido e a população aposta em quê? Numa das disputas mais acirradas, que ela queria para Fortaleza também aquilo que o estado do Ceará tinha. Então, isso tem de contaminar como um todo, não é um processo fácil. Mas aí eu volto àquela coisa da autoestima. O senhor deu 2 exemplos de 2 estados de um barrismo quase sem limite. O pernambucano é louco por Recife, o cearense é louco por Fortaleza. Uma vez eu estudava em Recife e alguém me disse que Sabiá canta em ponte, quer dizer, eles destrói tudo, mas veja bem... Recife falando para o mundo, para o slogan da rádio... Jornal do Comércio. Rádio Jornal do Recife Comércio. falando para o mundo. Não era o Brasil, é Recife falando para o mundo. Isso na década de 60, por aí. Década de 60. Então, veja bem, não, é isso que falta ao maranhense, porque o maranhense fala muito mal de São Luís. Olha, nós já vivemos esse quadro de euforia e nós temos todas as pré-condições para viver esse momento. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento de descoberta de riquezas naturais, coisas que nós achávamos que o Maranhão não tinha. Aí tem petróleo, tem gás, né? Você tem unidades já consolidadas, operando tanto na área da Alumar quanto na área da Vale. Você tem alguns empreendimentos muito fortes, como celulose, já se implantando na área de Imperatriz, uma outra unidade da Suzano, que é uma das maiores empresas do mundo, que vai se implantar no Baixo Parnaíba. Portanto, nós temos pré-condições indispensáveis para dar um salto. Aí você fica dizendo, não, isso aqui não tem nada, o Maranhão é péssimo, isso aqui não aconteceu nada. Não é verdade, aconteceu e aconteceu muita coisa. Quando eu comecei na política, Américo, em 86, que eu me elegi deputada estadual a primeira vez, 70% dos povoados dos municípios do Maranhão não tinha luz. A maior reivindicação da população de um povoado era um posto telefônico da Telma. O cara mais importante era o cara que implantava aquele posto telefônico. Hoje você encontra celular em vários lugares. Não se fala mais em orelhão para fazer ligação. As estradas estão ligando os povoados. Tem escola, nossa nota pode ser baixa, isso é uma outra questão, mas tem escola praticamente em todo lugar. Como é que você pode dizer que nada mudou? Como se tudo tivesse de ser construído a partir de um novo momento. O novo não é isso. O discurso do novo tem de ser diferente. O novo é fazer as coisas de uma forma competente, que traga resultados sociais, que deixe a população feliz, sabe? É muita diferença entre mudar e inovar. Mudar, muita gente mudou. Quem perdeu 3 eleições no interior acabou ganhando uma agora. Quem estava há muito tempo no poder acabou perdendo. Isso é mudar. Você troca. Isso não é inovar. O novo tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente isso. E é preciso que você seja cobrado, e cobrado de uma forma inteligente. Essa coisa, Ranheta, não, você é ótimo, mas você não vale nada porque é amigo de Sarney. O negócio de ser Sarney ou anti-Sarney lhe leva para o céu ou para o inferno, isso é uma discussão que tem de acabar. Nós temos de discutir efetivamente quais são os desafios que o Maranhão tem. Não é possível, nenhum estado cresceu mais na década de 80. 2 estados cresceram. A Bahia, com a decisão do Geisel de consolidar a petroquímica na Bahia, né, que se espalha, vai a Sergipe, vai a Alagoas, né, e o Maranhão. Foram 7 bilhões de dólares. Ferrovia Carajás, Porto da Ponta da Madeira, implantação do projeto da Alumar, linha de transmissão de Tucuruí até aqui. Foram 7 bilhões de dólares que foram internalizados nessa região. Aonde isso foi feito? Foi feito no Maranhão. Como é que não tem nada? Então o que falta? Eu acho que falta essa discussão. Uma criação do novo. Essa cobrança, essa vontade de fazer, em buscar experiências bem-sucedidas. Esse país está cheio de experiência bem-sucedida. Dou um exemplo simples, banal. O ACM Neto, ontem, assume, com todas as dificuldades, o prefeito lá foi um desastre, baixou 39 decretos, ou seja, ele diz assim, eu vou custar te pagar, mas em compensação eu estou começando a cortar o que eu estou gastando demais dentro da minha própria casa. A população entende isso. O que a população quer é saber o que você vai fazer em benefício dela, ela voltou para isso.
Ela não quer ficar sabendo que você tem dificuldade. Você já devia saber antes que tinha dificuldade. Parte da ideia de que ele sabia antes. Antes de que tinha dificuldade. Então, quer dizer, no Maranhão tem uma coisa que é muito recorrente. Eu me preparo para ganhar, mas não me preparo para governar. Ou seja, você tem um grupo de marqueteiro que vê pesquisa, que faz programa de televisão, que diz o que você tem de dizer, o que a população tem de ouvir. Mas devia ter outro grupo aqui lateralmente, que diz, bom, quando nós chegarmos lá, como é que nós já vamos chegar fazendo? Não teve uma palavra de lamento do prefeito Fernando Haddad. E São Paulo tem um problema gravíssimo, porque ele sabe que ele não tem o direito de chegar em São Paulo para dizer que os problemas, sabe, o Kassab, não dá. Tem de resolver. O que a população quer é ação, é solução, é resolver coisas simples, mas que são inadiáveis. Um amigo meu estava me dizendo uma coisa interessante. Ele disse, vem cá, o Gastão, por que aqui no Maranhão, essa Avenida dos Holandeses que vive engarrafada, num certo momento, ela só sobe ou só desce para desafogar o trânsito? Na hora do pique, que vem todo mundo para a cidade, por que ela não só desce? E você só sobe pela litorânea, ou o inverso. Não são medidas complicadas, mas elas precisam ser anunciadas, sabe? Precisam ser anunciadas. Veja bem, um prefeito novo, visivelmente não tem um planejamento ainda completo. Deve ter ideias, mas não planos, não projetos. Ele pode derrapar nesses 6 primeiros meses de uma forma irrecuperável. Isso, uma derrapada agora desse prefeito administrativo, ele muda inteiramente o quadro político de 14. Você não acha? Olha, eu não faço assim uma vinculação tão direta entre hoje e 14. Né? Eu acho que o prefeito Edivaldo vai sair bem, se ele conseguir compreender de que ele tem desafios que tem de caminhar juntos. O do passado, que lhe foi herdado, e do futuro que ele prometeu construir. Se ele conseguir esse equilíbrio, é uma coisa própria. Eu não vejo como a eleição de uma capital acabe afetando a eleição de um governador. É um eleitorado muito livre. Não necessariamente quem vota num prefeito vai votar no mesmo governador do mesmo partido. Eu não acredito muito nisso. O secretário de Saúde do município, recém-empossado, disse que é favorável que permaneça a parceria Estado-município, pelo menos na área de saúde. O senhor olha isso uma pura ação administrativa ou um sinal político? Eu acho que tem tudo. Na política, tudo é um sinal. Né? É um sinal administrativo, é um sinal político, é um sinal de boa vontade, é um sinal de que se tem de construir um novo, em cima de uma nova relação política. O que não pode é você deixar os hospitais municipais, os socorrões, etc., pessoas no corredor sofrendo, família sofrendo. Sofrimento é uma coisa que a pessoa não perdoa. Se você pode ajudar, o recurso que vem do governo federal, ele é dividido entre os municípios numa ação conjunta. Há um conselho que é conjunto para dividir. Por que não fazê-lo? Por que não reconhecer que as UPAs funcionam bem? No Maranhão, a coisa é tão complicada que a UPA funciona bem. Você vai hoje no hospital particular, pela proliferação dos planos de saúde, os hospitais particulares estão abarrotados de gente para ser atendida com o seu plano na mão. Muita gente tem recorrido à UPA, que não o faria se pudesse ser atendido por um hospital particular. Vai na UPA, é muito bem atendido, foi muito bem atendido, diagnóstico bom, né? Foi a Rosiana que fez. Aí a pessoa se recolhe. Quer dizer, não aceita aquilo como uma boa obra. Por quê? Porque o importante é ser contra, não é fazer o novo. E é isso que nós precisamos escapar. Nós temos de admitir o que é bom, que foi feito, e temos de criticar de uma forma madura aquilo que precisa ser feito ou que não foi feito. Mas, ministro, consta que as UPAs não aceitaram, na época da administração Castelo, as UPAs não permitiam a entrada das ambulâncias municipais. Consta isso. Era uma atitude extremamente política e desagradável. Desagradável, a qual eu não concordo absolutamente. Mas quando eu vejo o secretário Ricardo Murat socorrer aquele momento difícil de final de ano, colocando a máquina do Estado, os mecanismos do Estado à disposição,
fazendo cirurgia, usando os hospitais do Estado, etc. e tal. Será que essa ordem partiu dele, ou isso está naquela briga política, da disputa política, que tem muito na área da saúde, tem muita disputa política na capital? Quer dizer, quem manda é o chefe político do bairro tal, é que manda, foi que nomeou, vereador, etc. O que eu acho é que reconhecer esse trabalho na área da saúde, o funcionamento das UPAs, que eu comprovei, eu tive um cunhado atendido por uma UPA e não me identifiquei com o ministro, fiquei, aliás, dentro do carro, esperei, até para não criar, está sendo privilegiado, foi muito bem atendido. Isso é uma grande obra, por que não pode ser reconhecido como um processo de mudança para frente? Eu conheço um amigo que foi atendido na UPA e foi muito bem atendido. Muito bem atendido, e as pessoas hoje reconhecem. É claro que você tem de ter os hospitais regionais. Me diga uma coisa, ministro, o senhor não acredita numa administração municipal eficiente se não houver essa parceria? Eu não acredito pelas condições financeiras que os municípios estão passando. Para reativar a nossa economia, para reativar principalmente o setor industrial, o governo recorreu muito ao fator de consumo. Ou seja, diminuiu os impostos, principalmente o IPI, incidentes sobre bens de consumo, para que a população pudesse continuar comprando, consumindo esses bens por um preço mais barato. Só que isso afeta na composição tanto do Fundo de Participação dos Municípios, quanto afeta na composição do Fundeb. Ambos são formados por isso. Então isso diminui drasticamente as receitas municipais. A presidenta mandou ontem para o Congresso já um projeto de lei em que dá uma certa folga para os municípios. Ela elevou a capacidade de endividamento do Estado, mas há um problema que o governo federal, para resolver o problema da retomada do crescimento industrial, que é inadiável, ele teve de tomar, acabou prejudicando os municípios. Déficit enorme. Quer dizer, na maioria dos municípios, é a receita que corre atrás da despesa e não a despesa que se compõe com a receita. Então isso dá déficit enorme. Decisões judiciais que vão explodir a qualquer momento, favorecendo categorias, com pagamento imediato, às vezes sentenças julgadas já, etc. e tal. Então, há um quadro grave de crise fiscal. Então, ou o governo federal ajuda, ou o governo estadual ajuda, ou dificilmente o município, na sua própria arrecadação, vai conseguir resolver esses problemas. Minha coisa, ministro, circulou jornais noticiários de Brasília que o senhor estaria se desligando do ministério. É um fato? O senhor responde no próximo bloco.